Existe um tipo de silêncio que grita, uma presença que desencadeia reações tão profundas que nem mesmo ela compreende de onde vem. A maioria dos homens procura por sorrisos, elogios ou flertes escancarados, mas as mulheres mais intensas, as que sentem de verdade, não falam com a boca, elas falam com o corpo, com os olhos, com os vazios. E há um sinal que surge, invariavelmente, quando ela está diante de um homem que a toca, não com as mãos, mas com a sua essência. Poucos percebem, menos ainda compreendem, e é esse sinal, o mais raro de todos, que revelarei ao final. Antes disso, há 9 marcas psicológicas profundas que escapam da superfície e entregam algo muito mais íntimo, o desejo que ela tenta, mas não consegue esconder. Primeira marca, ela começa a responder perguntas que você nunca fez. A mulher tocada por uma atração autêntica entra em um estado de antecipação quase hipnótico. Ela responde à sua vibração, ao seu silêncio, à sua presença. Por isso, de repente, ela se justifica. Explica por que escolheu aquele vestido. Conta o que vai fazer no fim de semana, mesmo sem você perguntar. E com pressa, tenta se defender de pensamentos que você sequer manifestou. Não é o que você está pensando. Mas o que você estava pensando? Nada. E é justamente esse nada que a deixa inquieta. Quando uma mulher começa a se justificar espontaneamente, sem ser cobrada, ela não está apenas falando com você. Ela está tentando obter silenciosamente a sua aprovação. É um reflexo psicológico involuntário, um pedido sutil para que você não a veja com os olhos de todos os outros homens. Ela quer que você veja além. E nesse momento o verdadeiro homem, aquele centrado que conhece seu valor, não precisa reagir. Ele apenas sustenta o silêncio com dignidade. Fale menos, observe mais. Se ela está se explicando sem ter sido questionada, é porque algo em você já tomou espaço no território mais vulnerável que existe, o mundo interno dela. E isso não se força, se conquista com presença. Sinal 2. A voz dela muda, mesmo que ela não perceba. Quando o desejo toca o corpo, ele não pede licença. Ele se infiltra na respiração, nas mãos trêmulas e na voz. Sim, a voz feminina carrega segredos que ela mesma ignora. No meio de uma conversa você perceberá. Ela fala mais rápido, como quem tenta correr do que sente. Depois, desacelera. Sua tonalidade muda. A voz desce, fica mais suave, quase sussurrada. Não é charme. É o corpo tentando regular algo que a mente não pode controlar. A excitação. Estudos já mostraram que mulheres inconscientemente alteram o tom da voz quando estão diante de um homem que sentem como dominante. Um homem cuja presença as desestabiliza sem um único toque. Você não deve comentar. Não quebre a dança com palavras inúteis. Apenas perceba. Sustente o seu eixo. Quanto mais centrado você estiver, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mais instável ela se torna por dentro. Não por fraqueza, mas porque a sua firmeza rompe a armadura que ela aprendeu a vestir diante de homens comuns. E você não é comum. Não por fraqueza, mas porque a sua firmeza rompe a armadura que ela aprendeu a vestir diante de homens comuns. E você não é comum. Sinal 3. Ela concorda com tudo e, de repente, te desafia. O desejo verdadeiro nunca é calmo. Ele é contraditório, inquieto, pulsante. É por isso que ela irá concordar com você. Vai sorrir com tudo o que você diz. Vai acenar com a cabeça, como se estivesse hipnotizada pela sua visão de mundo. E, de repente, ela te desafia. Questiona algo que você acabou de dizer. Faz um contraponto ácido. Puxa sua autoridade pelo colarinho e testa o seu chão. Não se trata de instabilidade emocional. Isso é dissonância cognitiva em estado puro. Dentro dela, 2 forças se chocam. O instinto de agradar o homem por quem se sente atraída e o medo de perder o próprio controle. Ela desafia para ver se você treme, para saber se o seu centro é estável ou se você é só mais um que se desmonta diante de um olhar firme. Você quer saber a resposta certa para esse momento? Não é sobre o que dizer, é sobre o que sustentar. Sustente a sua presença. Não reaja. Não caia na armadilha de querer corrigir ou vencer o jogo dela. A mulher que desafia está pedindo silenciosamente por um homem que saiba liderar, não com força bruta, mas com autoridade emocional. E Schopenhauer já dizia: o homem verdadeiramente forte não é aquele que vence o mundo, é o que não se curva diante da inquietação dos outros. O cérebro emocional quer conexão,
Mas o ego, esse pequeno tirano moderno, quer medir forças, quer testar sua firmeza, quer provocar quedas. E aí, meu caro, reside a chave. Se você responde com reatividade, perde. Mas se você responde com firmeza, aquela firmeza silenciosa que não exige grito nem explicação, ela sente. Sente que está diante de alguém que não pode controlar. E esse é o verdadeiro início da atração consciente, quando a mulher para de tentar te derrubar e começa a te seguir, mas não como serva, como fêmea instintivamente conectada à sua liderança. Sinal 4. Ela mexe em objetos, não em si mesma. Ignore os clichês. Ela não vai apenas cruzar as pernas ou enrolar o cabelo como nos livros genéricos de linguagem corporal. O que ela faz, quando está diante de um homem que a abala por dentro, é transferir o desconforto emocional para o mundo externo. Ela começa a brincar com o celular, girar um copo, alinhar os talheres, bater os dedos no anel. Não importa o objeto. O que importa é o que isso revela: tensão emocional acumulada. Ela não sabe explicar, mas algo em você a tira do eixo, e ela tenta inconscientemente descarregar essa eletricidade através de ações sem sentido. Não chame atenção para isso. Não comente. Não interrompa o movimento natural da tensão. Apenas observe. Um homem verdadeiramente centrado não persegue esses sinais. Ele deixa que a mulher sinta, que a mulher queime, que a mulher se desorganize, enquanto ele permanece imóvel por dentro. Isso, meu caro, é domínio psicológico. E nenhuma sedução verdadeira existe sem isso. Sinal 5. Ela usa uma linguagem emocional vaga. Quando uma mulher está diante de um homem comum, ela fala com clareza, lógica e autocontrole. Mas quando se vê diante de alguém que a toca num nível mais primitivo, sua linguagem se dissolve. Ela começa a usar palavras vagas. É engraçado estar aqui. Não sei explicar. Parece que... sei lá. Ela muda o conteúdo da fala porque o conteúdo emocional interno transbordou. E quando o que se sente é maior do que o que se pode racionalizar, a linguagem se torna confusa, intuitiva, nebulosa. Ela não sabe explicar, porque o que sente não é explicável. É instinto, é química, é alma. E nesse momento, você não precisa entender o que ela diz. Apenas absorva o que está por trás. É o sinal claro de que algo em você quebrou o escudo da razão dela. E agora, ela fala a língua dos que estão vulneráveis, a linguagem do sentimento. Ela não está tentando te seduzir. Ela está tentando nomear uma emoção que ainda não compreende, porque o que sentiu passou direto pelo filtro racional e foi cravado em seu corpo emocional. E aqui está o segredo. Não tente completar a frase dela. Não alivie o peso do momento. Deixe o não dito pairar no ar como uma fumaça densa, porque a atração verdadeira sobrevive na tensão, e a maioria dos homens a mata, tentando acelerar o que deveria ser sustentado. Sinal 6. Ela ajusta o espaço entre vocês. Repetidamente observe. Ela se inclina em sua direção, depois se afasta. Cruza as pernas apontando para você, depois gira o corpo para o outro lado. Ela parece indecisa, mas não é indecisão, é calibração. O instinto feminino está medindo a sua reação à proximidade. Ela quer saber se você se inclina quando ela recua, se você se desestabiliza ao menor movimento. E muitos se inclinam, se aproximam demais, tentam compensar e revelam sua dependência. Não seja um desses. Mantenha a sua postura. Seja o eixo. Você é a gravidade. Ela é o movimento. Quando ela girar, você sustenta. Quando ela se afastar, você permanece. A dança não é sobre perseguição. É sobre quem tem o centro mais forte. Sinal 7. Ela menciona outros homens e te observa. Preste atenção. Ela fala de um ex. Cita o nome de alguém que a chamou no Instagram. Comenta, sem contexto, sobre um colega de trabalho que a elogiou. Ela não está compartilhando. Ela está testando. Ela quer ver se você reage, se sente ciúmes, se sente ameaça. Mas o verdadeiro poder masculino não se abala. Ele não responde com ciúmes nem com bravata. Ele responde com um leve desinteresse divertido, porque ele sabe, ela não é fiel a nomes. Ela é atraída por força. Se você tem força emocional, se não se move por competição, ela sentirá que nenhum outro homem é rival, porque você não está competindo com ninguém. Você é a referência. Sinal 8. O sarcasmo dela aumenta. Quando você está mais calmo, ela começa a te provocar. Faz piadas, solta ironias.
Às vezes até brinca com crueldade sutil. Não se engane, isso não é hostilidade, é resistência. Ela está cutucando o tigre para ver se ele ruge. Ela quer saber se a sua calma é real, ou só uma pose frágil. E aqui, a maioria falha, ou revida, ou recua. Ambos os erros nascem da insegurança. Mas o homem centrado apenas observa, não revida, não se justifica, não entra no jogo. Presença masculina verdadeira não revida. Ela absorve o sarcasmo, transforma em curiosidade e se entrega. Sinal 9. Ela te observa quando acha que você não está olhando. Durante a conversa, ela finge distração, mas no instante em que você se cala, desvia o olhar ou interage com o ambiente, ela te observa, não com os olhos da razão, mas com os olhos da análise instintiva. Ela está estudando seu silêncio, seu corpo parado, a maneira como você interage com os outros. Nesse momento, você está sendo avaliado. Ela quer saber se você é alfa no vácuo, se você tem postura mesmo quando ninguém te assiste. E nesse silêncio, não exiba, não tente parecer, apenas seja, porque quando o homem não está tentando impressionar, ele revela quem realmente é, e isso é irresistível. Sinal 10. Ela se lembra do que você esqueceu. Você menciona algo sem intenção, um detalhe qualquer, uma camisa, uma frase, um horário. Dias depois, ela traz isso de volta. Ela se lembra da roupa que você usava, da hora exata em que você chegou, de algo mínimo que você nem registrou. Isso é marcação de padrão. O sistema emocional dela está arquivando momentos de pico de atração. Você não pediu, não tentou, não implorou, mas já entrou na mente dela, sem permissão. E isso não é romance, é gravidade psicológica. Você pode continuar tentando convencer, ou pode começar a observar os sinais silenciosos da realidade. Se você está cansado de correr atrás, se finalmente quer entender, interpretar e liderar no nível mais invisível e mais real da atração humana, inscreva-se no canal, porque aqui nós não aprendemos a agradar, nós aprendemos a magnetizar, a silenciar o ego, a dominar o próprio centro e a atrair o feminino não pela força, mas pela profundidade. Como Schopenhauer nos ensinaria, a força de um homem não está no volume de sua voz, mas na firmeza do seu silêncio.